Passar aqui, então, agora a palavra para o Jorge. Enquanto coloca, bom meio-dia, né? Esse horário, já que se avizinha aí a hora do almoço e também o tempo. A gente vai tratar aqui de um projeto do Observatório, né? E eu dividi a apresentação em duas partes. A primeira, pela questão do tempo, eu vou ser mais corrido, vou apresentar algumas informações para os senhores também, porque é muito importante a sociedade tomar conhecimento disso. E, no final, a gente trabalha mais especificamente com o painel, né? Então, esse é o painel, esse é o projeto, que na verdade são painéis, esse aqui é um dos, da Folha de Pessoal dos municípios do estado da Bahia, que desenvolvemos com dados capturados lá do site do TCM. E aí a gente vai ver que ele tem uma visão geral, ele estabelece ranking do salário dos prefeitos e também faz comparação de folhas, né, composição de folhas. Mas eu acho muito importante a gente também ter uma visão um pouco mais abrangente, né, sobre tudo isso que a gente está falando, né, na temática de hoje, tecnologia. Então, a gente está tratando aqui, e aí agora me permitam, vou dar uma acelerada, dinâmica, e depois eu volto para o painel. A gente vai falar de controle social, né? Na verdade, os observatórios nascem, né, a perspectiva do controle social presencial, e só que agora começamos a abrir um novo flanco, que é o controle social digital, para maximizar, potencializar, fortalecer a democracia. Essas são o tipo de atuações que todos aqui já estão bem familiarizados, idas em escolas, verificando as situações das escolas, né? Situação de merenda escolar, né? Carne, pão congelado, que, segundo o pessoal, os alunos adoravam, né, comer, a situação das cozinhas, postos de saúde, né? Quem aqui já... merenda escolar fica uma coisa mais distante, né? Mas quem aqui não toma vacina, e será que você gostaria de tomar vacina, sendo que ela está mal condicionada? Então, é isso que a gente vai... isso a gente está bem... já o Observatório nasce com essa perspectiva do controle social presencial. Agora, a gente vai discutir um pouco essa questão do controle social digital. E aí eu vou passar algumas informações, porque ver o painel, ver esses trabalhos, né, são sempre muito gratificantes, são meio visionários, mas eles têm uma composição por trás que eu acho que interessante todos os senhores que são agentes de mudança na sociedade terem um certo conhecimento. Então, a gente tem um tripé mágico, digamos assim, no controle social, que são pessoas, né, computação e tecnologia e dados. Aquele ali é o nosso tripé que é mais complicado, para que a gente consiga realizar controle social digital. Aqui a gente tem uma formulazinha também de nivelamento de conhecimento, que é corrupção, é igual ao monopólio, mais discricionalidade e menos transparência. Para qualquer pessoa que já trabalhou com uma equaçãozinha, a gente vai ver que, se a gente aumenta a transparência ali naquela equação, a gente vai conseguir diminuir a corrupção. Mas a gente vai tratar muito, falar de dados, vocês estão vendo aqui sempre, mas é bom a gente ter essa perspectiva. A gente não está falando de dado, está falando de poder, né? E a gente trabalha dado, tecnologia, cruzamento, mas, no frigir dos ovos, nós estamos falando de poder. Dados geram informação, informação gera conhecimento, e conhecimento é poder. E poder para quê? Para a gente conseguir dar um upgrade naquela fórmula, colocar mais uma variável em destaque, que é tecnologia da informação e comunicação, para que sinalize para o gestor aqui, gestor público, sorria, você está sendo monitorado, né? E com dados em tempo real. Então, tratando aqueles três triângulos, pessoas, né, temos aqui um cenário cultural, onde temos Hackers Cidadãos, que foi tratado aqui, o Operação Serenata de Amor, que é um exemplo muito sensacional, o Hackfest no estado da Paraíba, que é um evento extraordinário, e também a possibilidade que, hoje, plataformas começam a disponibilizar conhecimento para fazer esses cruzamentos de uma forma muito barata, né? A Udemy, por exemplo, que tem vários tipos de curso, R$19, 10 horas para ensinar a mexer na ferramenta. Então, está se tornando cada vez mais barato. Essa plataforma, Data Science, que dá um custo de R$2.000 para você se tornar, desenvolver conhecimento em ciência de dados. E o outro triângulo, que é a parte de computação e tecnologia, que hoje já temos linguagens de programação gratuitas, sem custo, Python, R, e algumas ferramentas, como a gente viu aqui o MonityLedge, que é feito com o Power BI da Microsoft, todos já ouviram falar, e gratuita. E também, hoje, você pode usar você pode alugar grandes computadores por $5, $10, em plataformas internacionais, sem precisar ter um ambiente perto. Então, isso aqui é um painel, porque essa é a parte mais cara de tudo.
a cara no sentido do trabalho, né? São os dados. Eu não vou ler, acho que é uma frase bem interessante, mas que o senhor tem que entender que os dados eles não vêm redondinhos, tabulados. Eles vêm truncados, eles vêm sujos. Há um esforço de tratamento enorme aqui para esse dado. O pessoal do Rio Grande do Rio de Janeiro falou que até entrou com uma ação para que o município trate melhor os seus dados. Só para dizer que essa obrigação ela está prevista na lei, não vou me alongar nisso, para dizer que se estamos cobrando isso do poder público é porque tem uma lei que nos resguarda. Aqui eu acho importante para a gente começar a visualizar um pouco, tornar um pouquinho mais material o que são esses dados. Muitos estão familiarizados com portais de transparência, né? Aqui o que acontece? Você faz consultas individuais, entra ali, coloca o nome de uma pessoa, né? Só que você tem visões pontuais, que a gente chama de grão. Você vê uma pessoa granular, você vê ali algumas pessoas, mas é difícil, nesse relatório, você ter uma visão de todo. Quanto todo mundo aí ganha? Quem é que ganha mais? Fica mais difícil achar essas respostas. E ainda mais que você tem mais informações dentro de links que dificultam ter essa visão do todo. Diferente, aqui é um portal de transparência, já bem tradicional, que a gente já conhece. Isso aqui é um portal de dado aberto, né? Isso aqui é o que todo mundo aqui que faz um trabalho de tecnologia espera do poder público, que ele disponibilize seus dados para que você chegue só ali, clique e baixe a base toda, sem precisar fazer muitas intervenções depois e tratamento de dados, que é o que consome 60%, 80%, 90% de um trabalho, às vezes, desse, né? De dados. Então, a nossa mina de ouro hoje é isso. Assim, dados tabulares, coluna, de uma forma bem material. Então, nome, cargo, eu quero o número ali correspondente, fosse o nome da pessoa, CPF. E porque essa é a nossa mina hoje, para fazer esse tipo de trabalho no flanco do controle social digital. Aí uma diferença, o painel de transparência e o dado aberto. Aqui é o portal do TCM. Lá o TCM na Bahia, ele disponibiliza todos os dados dos municípios, de despesa, folha de pessoal. Eu acho que isso é uma parceria bem interessante, que eu acho que a gente tem que, às vezes, focar nesses órgãos que têm esses dados, que eles liberem. A lei obriga, porque é quem produz ou custodia o dado. Eles custodiam. E eles têm, em vez de a gente estar brigando com 100, 200 municípios, ele é um hub, é um agente centralizador dessas informações. Só que ele não tem um portal de dados abertos, ele tem um portal de transparência, que aí os dados ficam assim, né? Então, aquela coisa, não dá para você ter visão do todo. Quem é o prefeito que ganha o maior salário? Você tem que entrar nos 417 municípios para entrar. Então, qual é o desafio? Era capturar esses dados, e aí a gente teve que desenvolver um robozinho, ele não tem nome ainda, não menina, é abstrato ainda, mas qual era o desafio? Fazer 28 mil requisições. Imagine contratar um estagiário ou uma equipe de estagiários para fazer 28 mil, entrar 28 mil vezes no site do TCM para coletar 12 milhões de dados, que é a base hoje que a gente tem, de todos os municípios da Bahia que prestam contas ao TCM. Ele foi desenvolvido nessa linguagem gratuita, né? Foram 28 mil requisições, 28 horas de trabalho. Imagine se fosse uma equipe, quanto demoraria. E para fazer uma base de 12 milhões de linhas. E aí, para agora, porque a gente sempre inicia, né? Aqui é a parte mais linda e tal, mas 80%, 90% do trabalho está lá. Um painel desse, quando você tem aquilo lá pronto, só para clicar e baixar, um painel desse você faz em 4 horas, 5 horas. Eu costumo dizer que, às vezes, me dá mais trabalho desenvolver, achar os ícones para deixar o layout bonitinho, do que, às vezes, fazer o painel, porque as ferramentas hoje estão numa facilidade tal que é como se você estivesse fazendo um PowerPoint, né? Mas o trabalho, o esforço, o pessoal do TCU está aqui, não me deixa mentir, eles têm um trabalho gigantesco nessa área, é cobrar, primeiro, a disponibilidade daquele dado, porque tem algo que não quer, mesmo sendo algo, um dado público da sociedade, e depois, quando ele dá truncado, enfim. E aí, vamos aqui, o painel tem já mais de 1.200 visualizações hoje, a gente lançou ele no dia 9 de dezembro, combate à corrupção, e a gente vai apresentar um pouco desses 3 painéis e mostrar como a sociedade vem utilizando ele. A gente deixa disponível o acesso no site do Observatório, né, para que qualquer cidadão possa entrar e visualizar melhor os dados governamentais. O primeiro painel é um painel de visão geral, para que você entre na folha do seu município e tenha uma visão geral do seu município. Aqui, então, a gente tem, por exemplo, Santo Antônio de Jesus, que é o município lá da gente. No mês de dezembro, mostre quais cargos tem
composição deles. E o painel ele é interativo. Você clica, por exemplo, em cargo, todas as outras coisas filtram. Você clica ali na pessoa, ele lhe mostra. Aqui está em slide, está estático, mas ele é todo interativo. Então, aqui a gente tem em Santo Antônio 1.600, ali você vê a evolução do tempo dos cargos, a linha verde, ali é a evolução dos cargos efetivos, o amarelo temporário e o vermelho são os cargos comissionados. E já na apresentação do projeto piloto, a gente começou a ver umas coisas interessantes. Lá na apresentação do piloto, o pessoal falou assim para mim, olha, a gente fez uma reunião com o prefeito e ele disse que só tinha nomeado 30% dos cargos comissionados. Eu achei, primeiro é duvidar, né? O duvidar eu não acreditava. Aí, só que, eu falei, vamos ver, na gestão passada, que é essa primeira seta, tinha cerca de 400 cargos comissionados. E já na gestão dele, que é aquela lá, daria um número correspondente a 30%. Eu quase não acreditei que ele tinha falado. Então, sido tão sincero. Você duvidou da verdade. E depois, ainda, na apresentação do piloto, como esse painel ele ranqueia os maiores salários do município, alguém falou, peraí, esse médico aqui, que é um servidor até temporário, tal, ele é vice-prefeito da cidade aqui vizinha. Se ele é vice-prefeito, ele não pode acumular cargo. Né? Então, a sociedade mesmo ela vai utilizando para acomodar as situações de, digamos assim, descaminho, né? Das normas. Tem algumas outras coisas que me assustaram um pouco, que, por exemplo, são esse gráfico, em alguns municípios, e não só foi um, foi em alguns, que é o quê? Você tem uma linha de servidores efetivos e temporários. E, quando muda a gestão, aconteceu esse fluxo. Alguém já viu uma demissão em massa de servidores efetivos? Qual é a hipótese para esse caso, diante dos outros cenários? Alguns municípios, para fugir dos órgãos de controle, ou, deturpar um pouquinho a informação, estão cadastrando servidores temporários como efetivos. Estão cadastrando servidores temporários como efetivos. Só que chegou uma nova gestão, fez algum ajuste, e aí, olha o que aconteceu. Então, se você olha essa gestão aqui, você fala, não, boa, tem um cara de cargo efetivo. Só que você olha de cá e fala, como assim? E aqui começa a aparecer essas coisinhas. No início você pensa que está errado, não, está errado alguma fórmula, alguma coisa, mas você vai, faz o batimento de novo, vai no site TCM, e essas coisas começam a ficar mais evidentes, alguns já comprovados por promotores que estão investigando, mas a sinalização foi que estava acontecendo isso mesmo. Aí agora a gente vai para o painel de ranking. Aqui a gente montou um ranqueamento dos maiores salários dos prefeitos por mês, que prestam contas aos municípios, né, porque a gente pega o TCM, e aí a gente começa a ranquear aqui os maiores salários, botar aqui um detalhamento, um extrato, e também ranquear ali por faixa de remuneração. A partir desse painel, alguns meses depois, saíram algumas notícias na mídia local, né, divulgando, porque a mídia, por exemplo, nunca teve acesso, ela nunca conseguiu fazer essa análise do ranqueamento, porque eram 417 municípios, né, toda essa dificuldade logística. Às vezes ela pediu informações para entidades de classe, dos prefeitos, que às vezes não entregavam. E é interessante dessa notícia, eu achei essa. Na Bahia, 15 prefeitos ganham mais do que o governador. Acho que são 15 prefeitos que se acham que têm uma obrigação ou uma responsabilidade maior que o governador. O outro painel é um painel comparativo. Ele visa estabelecer comparações de folha, porque, às vezes, você está dialogando com o gestor e fala assim, não, prefeito, está com excesso de cargos, servidores temporários, o comissionado. Aí ele fala, não, minha prefeitura é a menor da região, menor do estado, que tem cargos comissionados, e aqui você começa a gerar dado, informação, conhecimento, poder, para poder dialogar de uma forma mais qualificada. Não, e tem municípios aqui espantosos, ó. Vocês perceberam um padrão interessante? Quem é o maior salário? Nesse comparativo entre cidades na faixa de 100 mil habitantes, como é que está a folha de Paulo Afonso, no amarelinho, servidores temporários,
que são nomeados pelo prefeito com seleções ditas simplificadas, né, que, enfim, na verdade, cabine de prego, para dizer assim, de uma forma mais sintética. E aqui, o Ministério Público usou aquele painel comparativo para processar um prefeito e foi identificado não só o excesso de cargos servidores temporários, nomeados na caneta pelo prefeito, como também aquele probleminha que eu falei de cadastrar servidores temporários como efetivos para fugir do controle. Aqui é um QR Code que te botou, que quiser dar uma olhada no painel, só tem os dados lá dos municípios da Bahia, mas vale dar uma olhada. A experiência fica melhor por computador. Aqui, já finalizando, um painel que mostra as despesas que vamos lançar agora. A gente está capturando as despesas, já não vão ser todos pela dificuldade de captura, só vão ser de 20 municípios. E a gente vai mostrar algumas dessas informações e o cidadão vai poder entender melhor alguns dados do seu município para também estar dialogando com os agentes políticos. Então, muito obrigado. É um prazer estar nesse evento aqui, participando. Né? Obrigado, Rony, pelo convite. E é um futuro, eu estou super entusiasmado com o que eu vi aqui, né? E isso dá uma energia a gente para poder continuar. Muito obrigado. Obrigado. Rafael.